Boa noite a todos. Para nós da WMR é uma honra muito grande estar aqui. Eu estou colaborador da WMR, sou diretor de marketing geral da WMR. E estou aqui para falar um pouco do Euler. Claro que eu não vou contar a história toda dele, porque ele vai se encarregar disso. Mas eu queria apresentar quem é o Euler Marcos Ribeiro. Quem é o Master Coach Euler Marcos Ribeiro? Natural de São Luís de Montes Belos, uma pessoa que trabalhou desde cedo, e vocês vão ouvir essa trajetória dele. Morou nos Estados Unidos, veio para o Brasil, montou a sua empresa, né? Ele é dono de uma rede de postos de combustíveis, mas ele tinha um chamado. E qual que era esse chamado? Ajudar pessoas. E sempre nas suas empresas, ele fazia isso, olho no olho, olhando aos seus funcionários, fazia esse lado humano. E o Euler, passando por toda essa trajetória de vida que vocês vão ouvir, ele vai contar para vocês, teve um chamado, e um desses chamados foi, depois que ele conheceu o Vale do Araguaia, montou empresas aqui no Vale do Araguaia, se mudou para Pontal do Araguaia, o Euler teve um sonho que era o sonho de construir uma imagem de aproximadamente 20 metros de altura de Nossa Senhora. Alguém conhece Bom Jardim de Goiás? Tem alguém de Bom Jardim de Goiás aí? E o Euler realizou esse chamado. Hoje, Bom Jardim de Goiás tem a maior imagem em fibra do mundo de Nossa Senhora, com 28 metros de altura. Mas esse não era apenas o chamado do Euler. Era muito maior do que isso. E foi o que motivou ele a deixar a administração das suas empresas e estudar, buscar o conhecimento e ajudar mais pessoas além de seus colaboradores. E com esse chamado, o Euler procurou, estudou, se formou pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coach, e hoje está aqui para palestrar para vocês. E eu sei que todo mundo trabalhou, alguns trabalharam, outros estão vindo de casa, mas estão cansados. Mas eu queria pedir para vocês para se colocarem de pé, para a gente receber, com uma salva de palmas, o Master Coach, o Euler Marcos Ribeiro. Bora, gente! Deixa a preguiça de lado agora. Olá, tentando na casa, tudo certo? Gente, que coisa mais linda! Que povo bonito! Que alegria estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite de estar aqui. Quero agradecer a todos que apoiaram, a todos que incentivaram e principalmente parabenizar cada um de vocês por estar aqui essa noite. Como o Marcão disse, muitas pessoas vieram do trabalho direto para cá, buscando aprender, buscando sair daqui desse lugar com um certificado, sair dessa universidade totalmente diferenciado. E o Euler, como o Marcão disse, teve uma trajetória, e eu não conseguia entender quem era o Euler. Eu me perguntava a vida inteira, o que eu estou fazendo nesse mundo? Por quê que algumas pessoas têm dinheiro, outras não têm? Por que as pessoas casam, outras não casam? Por quê? Tem pessoas para o mundo mais bonita e para o outro menos bonita? Por quê? E essas perguntas foram cada vez mais fortes. Desde de criança eu venho fazendo essas perguntas para mim. Porque não sempre foi o que é hoje. Nasci numa família muito humilde, muito simples, mas com muita vontade de virar. Muita vontade de ter sucesso. E para mim, o sucesso era dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu poderia comprar as coisas. Eu poderia ter mais. E hoje de manhã, eu falei isso aqui e vou repetir. Quando eu tinha 6, 7 anos, naquela época, a inflação muito alta, e as pessoas compravam a compra do mercado uma vez no mês. E eu lembro como se fosse hoje, que aquela mercadoria chegava em casa,
tinha refrigerante, tinha um grande doce que eu sou apaixonado por ele até hoje. Eu vou perguntar a vocês, quem conhece o marrom glacê aqui? Quem levanta a mão, quem conhece? E quem gosta dele? Levanta a mão. Ah, bastante gente. Gente, é um doce simples que vem numa latinha geralmente assim. Você tem que pegar um abridor de latas para abrir. Mas a gente comia ele com tanta alegria, com tanta paixão. E é um doce que geralmente as famílias não fazem. Mas eu só comi uma vez no mês. Era só no primeiro dia. E depois não comia mais. E eu falava, por quê? Então essas perguntas me motivavam. E eu fui para a igreja. Minha família é uma família de religião católica. Eu honro e respeito todas as religiões. Honro e respeito quem não tem religião. Eu honro e respeito o ser humano. Mas fui criado dentro da igreja católica e fui coroinha. E como coroinha, eu olhava a vida do padre. Eu sempre fui muito observador. E eu vi que o padre, as pessoas davam bênção. O padre ficava no altar. O padre, todo mundo olhava para ele. E eu falava, eu quero isso para mim. Eu acredito que eu vou ser padre. E depois eu vi que o bispo morava do lado da igreja. E para o bispo tinha que marcar a hora. E eu pensei, gente, eu quero ser bispo. Porque bispo tem que marcar a hora para falar com ele. Não é qualquer pessoa que fala. Ele tem um chapéu diferente, uma roupa diferente. Depois, eu fui ver na televisão que o Papa estende um tapete vermelho para ele. E todo presidente recebe ele. Eu não sabia que era um chefe de Estado. Mas eu pensei, eu quero ser Papa. Gente, toda a vida eu fui muito sonhador e corajoso. Desde de criancinha, sem entender por quê. E eu te pergunto, qual que é seu sonho? Qual que é seu desejo? Qual que é seu objetivo? O maior deles. E se for pequeno, dobre. Porque vocês já ouviram isso. O mesmo tempo que eu gasto para sonhar pequeno, eu gasto para sonhar grande. Então sonhe grande. Acredite nos seus sonhos. Mas, Euler, você não virou padre, você não virou papa? Porque naquela época eu não tinha noção. Eu não buscava o conhecimento. Eu não buscava os detalhes. Que é importante para nós decidirmos o que a gente quer ser na vida. O que você quer ser na vida? Qual o seu caminho? Qual o seu objetivo? Qual o seu desejo? Porque eu vi que namorar era bom. E padre não podia casar. Eu pensei, eu acho que eu quero família. Então, para a gente transformar e fazer uma transformação de sucesso, a gente precisa do conhecimento. E foi aí que surgiu essa palestra. Foi aí que surgiu a transformação para o sucesso. Porque eu fui identificando e fui buscando. Porque quando eu cheguei no ápice da construção de Nossa Senhora Aparecida, em Bom Jardim, a gente tem um posto bem em frente, assim, um posto grande, bonito, gigante, para as nossas condições. E eu ali olhando, olhava aquela imagem e olhava o posto. Olhava aquela imagem e olhava o posto. Isso não é para mim. Eu não mereço isso. Essa era meu sentimento. Eu não merecia porque eu tinha pouco conhecimento. Mas uma mensagem veio aqui dentro. Você pode. Você trabalha duro para isso. E aí eu fui entendendo que todos nós podemos chegar aonde quiser. Todos nós podemos fazer a diferença em nossas vidas. Todos nós nascemos para dar certo. O Papai do Céu, o Universo, a energia, o que você colocar em mente, o que você tiver na sua mente, Ele escolheu você para ser perfeito. Dentro das suas condições, dentro da sua realidade, mas transformar vidas. Se a gente for pensar, mas tem gente que talvez nasce sem um membro, alguma coisa assim. Alguém aqui já viu um vídeo do Nick australiano? Depois vocês pesquisam no YouTube, ele nasceu sem os membros. E um dia ele pensou de tirar a própria vida. Mas ele teve a consciência, se eu vim no mundo foi por algum motivo. E hoje ele palestra o mundo inteiro levando a mensagem. Ele falou, como que eu vou levar minha esposa num altar? Como que eu vou casar que eu nem mão tenho, nem braço? Mas ele percebeu que ele podia dar o coração. Ele podia dar a vontade, a força. E hoje ele é casado, tem 2 filhos. Então, dentro das nossas realidades, dentro das nossas possibilidades, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo e vai sendo pessoas melhores.
E quando a gente vai crescendo, com 10 anos de idade, eu arrumei a minha primeira oportunidade. Quem aqui já ouviu falar da máquina da datilografia? Eu acho que deve ser pouquíssimas pessoas, né? Porque é uma coisa muito antiga, ou muito velha, ou para quem tem mais experiência. Mas isso era um curso que a gente fazia e usava essa máquina. E quando eu fui fazer isso, por quê? Eu tinha 10 anos de idade e meu pai era amigo. Meu pai era um datilógrafo. E eu ficava pensando, por que você não usa as mãos completas, pai? Eu nunca fiz esse curso, mas você vai fazer um dia. E nisso teve uma oportunidade. As palavras têm força. Meu pai sempre acreditou em mim. E eu falava que meu pai era mãezona, porque não preocupava com dinheiro, não preocupava com nada, e só pensava em ajudar as pessoas. Mas só que nesse dia, surgiu uma oportunidade. Porque a professorinha tinha uma oportunidade da aula na hora do almoço, porque teve 4 ou 5 alunos que precisavam fazer na hora do almoço porque trabalhava e não tinha outro horário. E eu fui para lá. E ali eu percebi que ia mudar a minha vida. Porque aquilo ali é importante. E o que é importante para você? O curso que você está fazendo é importante para você? Você valoriza esse curso? Ou não? Você valoriza os seus professores? Ou não? E eu agarrei aquela oportunidade. Mas eu vi que eu tinha muita dificuldade. Todo mundo geralmente fazia o curso com 30, 40 dias. O Euler gastou 3 meses. E eu pensei, mas como eu sou burro. Era essa a palavra que eu entendi. Mas com o tempo, depois de uma certa idade, a gente vai entender e vai buscar isso na vida. E percebe que eu tenho muita qualidade em algumas coisas e menos qualidade em outra. E você tem muitas qualidades e eu vou aprender muito com vocês. E vocês podem aprender comigo e assim por diante. E isso vai fazendo a diferença em nossas vidas. Porque a gente vai se unindo e fazendo coisas melhores. E quando eu terminei esse curso, tive uma oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade. E nesse escritório de contabilidade, eu buscava nota, recibo, levava documento, trazia documento, numa bicicletinha. Então eu ficava sentado numa cadeira de rodinha. Eu sentava numa cadeira de madeira. Por que eu falei rodinha? Porque eu era louco para sentar na cadeira de rodinha que todo mundo trabalhava. Mas eu ficava ali, sentado naquela cadeira. E olhando. Mas depois, eu ia sair buscando e meus colegas que faziam serviço igual a mim, falou assim, por que não vai jogar bola lá na porta de casa? Vai lá, 3 horas da tarde. Eu falei, então tá bom, eu vou. Só que na hora que eu cheguei ali para jogar bola, eu falei, será que é o certo? E se meu pai ver? E se meu patrão descobrir? Eu vou perder meu emprego. E eu não quero perder meu emprego. Qual a escolha? Como que vocês vêm para a faculdade? Para estudar? Ou para brincar? Ou para levar a sério? Cada um, está tudo certo, não existe certo ou errado. Existem escolhas diferentes e a gente vai receber coisas diferentes. O que eu planto, eu colho. E é simples assim. Mas aí, eu trabalhando ali, sentando naquela cadeira de rodinha, ficava pensando comigo mesmo. O que eu preciso fazer para fazer diferença para me aprender? O que eu preciso ver nessa cadeira de rodinha? O que eu faço para sentar ali? Mas o que eu sou aqui? Eu fico sem fazer nada nessa cadeira. E eu falei, eu posso servir vocês? Eu posso ajudar vocês? O que eu tenho que fazer para aprender com vocês? Eu posso melhorar para vocês? Para ajudar vocês a fazer o trabalho de vocês? E ele falou, me ajuda aqui. Separa a nota, coloca em data, arquiva esses documentos. E eu fui aprendendo. E eu percebi, quanto mais a gente serve, mais a gente aprende. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Isso com 10 anos de idade. E um dia, o meu patrão falou para ele assim, para o gerente, eu preciso de um datilógrafo urgente, porque senão não vai conseguir fazer o imposto de renda. E eu não perdi a oportunidade. Não perca as oportunidades de você. Eu já levantei a mão e falei, eu sou um datilógrafo. E ele riu e falou, você com 10 anos de idade? Então senta aqui e vamos ver se você consegue. E adivinha qual cadeira que era que ele falou para me sentar? A cadeira de rodinha. E eu falei, daqui nunca mais eu saio, porque eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para aprender. Eu vou dar o melhor para fazer, porque eu já sei. Eu tenho essa experiência, eu tenho esse conhecimento. E fui. E ele falou, você é bom mesmo. E eu fiquei ali. E depois desse dia, eu fui crescendo na empresa, e já ganhava um salário mínimo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A maioria de vocês aqui são trabalhadores, eu acredito. O que vocês fez com o primeiro salário de vocês? O
Quem lembra? Quem vem na mente? Eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro salário. 20% do salário mínimo. Eu emprestei 100% do meu dinheiro para minha mãe. Porque minha mãe era faca na caveira. Minha mãe queria crescer, minha mãe tinha missão. E ela me ensinava todos os dias. E se a gente tem que plantar, também tem que guardar. E eu pegava meu dinheiro todo mês. E meu pai viu que estava ficando muito errado. Meu pai é coração, é amor. Ó, a partir de hoje você vai comprar suas roupas, viu? Não tem mais dinheiro para você, não. Eu falei, e agora? Com 20% do salário, como eu compro roupa? Eu falei, tem muita. Eu vou usando as minhas mesmo. E outra, vou contar um segredinho para vocês. Meu irmão é 4 anos mais velho do que eu, mas era o mesmo tamanho. Eu esperava ele sair, pegava as roupas dele para me sair, quando eu queria sair no final de semana. Olha, é segredo. Mas não faça isso em casa, viu, gente? Olha, então a realidade é essa. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? E quando der fé, eu consegui dobrar. Eu arrumei um emprego para ganhar 3 salários mínimos. Eu consegui ganhar 3 vezes mais que eu ganhava. E aí meus sonhos cresceram para moto, para carro, para ter dinheiro, para ter oportunidade. E aí com meus 20 anos eu resolvi empreender. Eu fui montar um verdurão, uma frutaria, de sócio com um amigo. E eu falo um hortifruti. Vai ficar mais chique, vai ficar mais bonito, da cidade grande. Só que não deu certo, a gente quebrou. Por quê? A gente não fez a gestão certa, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha entendimento, a gente só tinha vontade. E a gente errou. Eu não culpo ele, não culpo a mim. Eu culpo a falta de experiência, a falta de dedicação em aprender. Porque no início a gente ganhava dinheiro. E o que você quer da sua vida? Porque eu pensava o seguinte, se eu empreender, eu vou ganhar mais dinheiro. E se eu empreender, eu vou dar mais oportunidade para as pessoas. E depois disso, eu resolvi vender meu carro 0 km para colocar o dinheiro ali. Eu vou fazer uma boa gestão. Eu vou fazer isso aqui se virar algo melhor. Eu vou fazer a empresa crescer. Mas, de repente, eu vendi o carro e não recebi. Foi um baque muito grande. Foi o meu primeiro fundo do poço. E eu resolvi, então, ganhar a América, ir embora para os Estados Unidos trabalhar. Eu deixei uma caneta no Brasil e peguei um martelo de 28 onças nos Estados Unidos. E comecei a martelar. Mas eu ficava com ódio daquele serviço, eu não gostava. Eu saí daqui com 30 graus e cheguei lá a 0 graus. Peguei inverno, frio. Minhas mãos davam muito calo. Eu pensava em ir embora todos os dias. Porque eu tinha que fazer o que eu gosto. Fui morar com 9 homens numa casa. Os 3 primeiros dias que eu cheguei nos Estados Unidos, eu comi uma rosquinha frita todos os dias na hora do almoço. Porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar o cinto. Eu cheguei lá sem nada. E eu só pensava em ir embora. Eu não preciso disso aqui. Por quê? Porque, na verdade, quando eu fui crescendo, gente, trabalhando, com 12 anos, eu fui arrumar uma namorada e não conseguia arrumar namorada. E aí, por quê? Porque eu era muito feio. E meu amigo que andava comigo era muito bonito. Era Wilson My Life. Wilson, minha vida. E nós dois andávamos juntos todos os dias. Todas as mulheres queriam ele e nenhuma queria eu. E eu falava, gente, como que eu faço da minha vida? Eu falei para minha mãe, mãe, todo mundo quer ele, ninguém quer eu, mãe. Como que faz? O Wilson é feio demais, olha o narizão de tucano que ele tem. Olha a sobrancelha larga. Vocês vão conhecer ele uma hora. Eu vou marcar, vamos preparar depois um slide, na próxima, para a gente colocar ele. Só que eu pensava, mas eu entendi que ele tinha a autoestima muito grande. E isso fazia uma diferença. E como que é a autoestima de vocês? Só que aí, gente, eu fui um estrategista, como sempre. Eu comecei a ver novela. Eu via como o Edson Celulari fazia para cantar as meninas na novela. Eu via como Francisco Coco cantava as meninas na novela. E eu falei, eu vou fazer o mesmo. Estufei o peito, ia nas meninas e dava errado. Falei, gente, o que é isso? Eu sou feio mesmo. Mas aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tentar 1, 2, 3, 4, 5 e vou conseguir. E aí eu comecei a fazer isso e começou a dar certo. Eu comecei a namorar com as menininhas que ele não queria. E eu fui namorando. E ele pegava sempre as mais bonitas. E nós dois saíamos juntos. Chegou um tempo que ele tentava. Eu tentava 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu já fiz uma estatística. Então eu posso tentar 10. Cada 11ª vai dar certo. E eu fui ficando cada vez mais. E eu queria entregar meu melhor. Eu queria dar o meu melhor para aquelas meninas. Para que eu pudesse ser algo a mais. Para que eu pudesse buscar as meninas que eu também queria de verdade. Só que aí, depois disso, eu percebi que ele
Uma queria ele, outra queria ele, outra queria ele, e ele ia embora sozinho. Aí eu te pergunto, hoje, o dia de hoje para vocês, como foi o dia de vocês hoje? Quantos não vocês receberam e quantos sim vocês receberam? E em que vocês agarraram? No sim ou no não? Porque eu agarrava no sim. E isso me ajudou a crescer, me ajudou a evoluir. E o meu amigo muitas vezes agarrou no não. E isso talvez deixava ele ficar sozinho às vezes. Isso chama talvez, qual a mentalidade que você trabalha? Qual o caminho que você está andando? O que é mais importante para você? E para falar nisso, para voltar nesse assunto rapidinho, a Nossa Senhora Aparecida, na época que eu terminei, ela tive mais de 500 comentários no Facebook de parabéns, gratidão. E 3 pessoas me criticaram. E eu estava agarrando no que estavam me criticando. Gente, crítica a gente vai ter todos os dias. Mas eu preciso ter coragem de fazer mais, entregar mais e dar o meu melhor sempre, para que eu possa fazer a diferença. Então, nos Estados Unidos, eu pensava, meu pai já se tornou vice-prefeito da cidade. Eu tenho condições agora de voltar e conseguir um emprego, porque eu já tenho uma profissão. O que eu estou fazendo nesse lugar, nesse trabalho ruim, nesse país ruim, morando com pessoas que eu não conheço? Eu vou embora. Só que aí eu falo que o universo me deu mais um insight. Se essas pessoas conseguem, por que eu não consigo? Se alguém tem capacidade de fazer alguma coisa, por que eu não posso fazer? E foi aonde que eu decidi, eu vou ter que dar um jeito de fazer algo mais para mim aprender isso aqui e aprender a gostar. Porque tem um ditado popular que fala assim, faz o que você gosta. Eu vou mais profundo. Aprende a gostar do que você faz. Não deixe de sonhar, mas aprende a viver a sua jornada. E foi aí que eu tive uma oportunidade. Num domingo, comendo churrasquinho, tomando uma cervejinha com os amigos, ali conversando nos Estados Unidos, e chega o gerente da empresa e fala para nós assim, eu preciso de alguém para trabalhar todos os domingos comigo. 6 meses seguidos. Um falou, é dia de eu ligar para minha família. Outro falou, é dia de fazer compra. Outro falou, é dia de eu estar aqui descansando, tomando minha cervejinha. Todos estavam certos. Mas eu falei, eu vou. Eu não sei nada, mas eu estou disposto a aprender. E ele falou, pode vir comigo. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida naquele momento. Porque eu aprendi os detalhes, eu aprendi os momentos, eu aprendi a viver aquela experiência nova. Eu aprendi que se eu fizesse dessa forma, era melhor o acabamento. E eu pus uma meta. Com 11 meses a 1 ano, eu vou aprender a fazer uma casa sozinho, do início ao fim. Eu tenho todas as ferramentas para isso hoje. E eu fui e consegui. Com 11 meses eu sabia construir uma casa de pequeno porte, com todos os detalhes. E eu falei, agora eu vou ficar rico. Porque esse era o meu pensamento. Agora eu vou ter dinheiro. E aí a vida me pegou uma peça. Aquele homem que era minha mãezona, aquele homem que me ensinou as coisas de Deus, aquele homem que me ensinou a caminhar, aquele homem que cuidou de mim, que é meu pai, estava devendo. E no dia 17 de outubro de 1996, eu recebi uma ligação do meu irmão falando que ele estava apertado. Eu falei, eu quero falar com meu pai. E quando eu falei com meu pai, falei, pai, eu vou arrumar o dinheiro aqui e vou pagar essa conta para você. Não precisa preocupar. Sabe por quê? Eu lembrei, o dia que eu fui para os Estados Unidos, ele me abraçou, chorou e falou no meu ouvido, não vai embora não, pelo amor de Deus, fica aqui. Vende a nossa casa e você constrói um patrimônio. Eu sei que você é inteligente. Meu pai sempre acreditou em mim. E aí, eu conversando com meu pai, eu lembrei dessa história. Eu falei, não precisa vender a casa. E ele ficou feliz por 30 segundos. E depois começou a chorar. E aí ele pegou e falou assim, não é justo você pagar isso para mim. Só que aí depois, no domingo, 3 dias depois disso, eu falei para ele, na segunda-feira o dinheiro dá na conta, pode ficar tranquilo. E ele falou, muito obrigado. Só que no domingo, 8 horas da manhã, eu recebi uma ligação do meu irmão, falando que meu pai estava morto. Falando que meu pai tinha tirado a própria vida. Isso para mim me tirou o chão. Me tirou um pouco da minha vida. Porque ele era a pessoa, uma personalidade para mim. E eu tinha uma crença limitante que quem suicida vai para o inferno. E quem tira a própria vida vai para o inferno.
E eu me revoltei contra Deus. Eu falei, não enterra meu pai enquanto eu não ver ele no caixão. Eu quero vê-lo no caixão. E eu fui. Quando eu vi meu pai no caixão, eu olhei para ele. Ele já ali, tantas horas naquele lugar, eu só pensava o seguinte: Deus não é justo. E a culpa foi minha. Deus não é justo de levar uma pessoa, criar uma pessoa e deixar ele fazer isso e ir para o inferno. Porque para mim não tinha outro caminho. E depois, eu me senti culpado porque eu ia pagar a conta dele. E eu fui bruto com ele. E ainda tinha duas lembranças. O dia que eu vi meu pai pela última vez na vida, eu deixei ele chorando. O dia que eu falei com ele a última vez na vida, eu deixei ele chorando. Eu pensei, que homem sou eu? Que homem fraco sou eu? E ao mesmo tempo eu pensava, que homem fraco é meu pai. Isso foi me comendo por dentro. E eu voltei para os Estados Unidos, briguei com meio monte de gente, briguei com minha mãe, briguei com minha família, fui embora para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou fazer fortuna, eu vou esquecer disso. Mas eu sempre senti algo a mais dentro de mim. Eu senti aquela força dentro de mim, que existia algo, uma energia maior, um eu maior. Mas eu brigava com isso. E eu trabalhei, eu consegui, e cheguei a ter 120 funcionários nos Estados Unidos. Eu montei a minha empresa, e depois eu virei empreiteiro. Eu pegava serviço americano e passava para o brasileiro, e consegui fazer um dinheiro. E aí, depois de 9 anos, quase que eu estava ali, eu liguei para minha mãe, e passei uma mensagem no aniversário dela, dia 20 de fevereiro de 2005, que é uma do Rick Renner, que fala que o sucesso não adianta nada se você não tiver amor. O sucesso não adianta nada se você não tiver com sua família. E eu fui começando a entender que o dinheiro não era 100%. E eu queria voltar para minha família. E eu liguei para minha mãe falou umas coisas maravilhosas, nós choramos junto. E ela falou para mim, meu filho está voltando para Deus hoje. Meu filho, seu pai está no céu, que eu recebi a mensagem de Deus há 2 anos. Meu filho, a sua filha vai nascer e vai ser menina. Meu filho, eu quero que você fique com a imagem da Senhora Aparecida que está no meu quarto, quando eu morrer. E aí, só que eu não dei muito moral para aquilo. Sabe, eu não tinha muito isso comigo. Mas naquela coisa que ela falava do meu pai, mexeu, porque era uma coisa que eu queria ouvir. E o que você quer ouvir? O que você sente dentro de você? O que você quer melhorar? Só que eu falei assim, eu vou só terminar as construções que eu tenho que terminar. Eu só vou começar a terminar, minha filha vai nascer e eu vou embora. No máximo 1 ano eu vou ficar aqui e vou embora, mãe. Só que a minha vida, de novo, teve uma turbulência. 50 dias depois dessa ligação, minha mãe veio falecer num acidente de carro. E não deu tempo de eu ver ela viva. Não deu tempo de eu buscar isso. E eu falei, de novo, Deus está judiando de mim. Mas aí, eu falei, eu vou lá ver minha mãe. Não vou ver minha mãe. Eu fiquei naquela dúvida. Mas eu já era mais maduro, tinha minha empresa, já tinha uma alta consciência. Eu falei, depois eu vou para resolver as coisas. E quando eu fui resolver as coisas, eu quis parar no lugar que ela morreu. Eu desci na ribanceira, porque ela saiu da pista, caiu de bico no chão e quebrou o pescoço, morreu na hora. Eu quero ver, eu fui lá, porque eu sou curioso. Cheguei lá, olhei, vi, senti um cheiro de rosa. E falei, gente, tem alguma coisa na minha vida aqui. O que eu preciso ver? Lembrei da conversa com a minha mãe. Eu quis voltar para aquele lugar. Eu quis sentir Deus. Eu quis sentir mais o meu eu interior. Eu quis buscar dentro de mim algo a mais. E criei forças para fazer a diferença. Isso faz tudo na vida, gente. Não importa o que você viveu. Eu não sei se você vive com seu pai. Eu não sei se você tem sua mãe. Eu não sei como você faz com seus pais. Qual o valor? Se você respeita, se você honra. Mas respeite e honre. Que isso é bíblico. Isso faz parte de uma constelação. Faz parte de uma caminhar. Faz parte de um trabalho. Existe a hierarquia. E você só existe por causa dos seus pais. Se seu pai e sua mãe não tivessem brincado lá, vocês não existiam. E vocês estão aqui. E todos nós nascemos para dar certo. E o que você quer da sua vida? O que você quer para o seu futuro? E quanto mais eu pensava nisso, mais eu ficava mais forte. E depois eu vim embora para o Brasil, terminei tudo lá, vim embora para o Brasil, montei uma empresa de sócio com uma pessoa que já fazia 10 anos que estava ali, era meu cunhado, e eu falei, eu quero sentar do seu lado, porque mais uma transformação. Quando eu quis sentar na cadeira de rodinha, eu tive que me transformar. Quando eu troquei de emprego, eu tive que me transformar. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que me transformar. Quando meu pai morreu, eu tive que me transformar.
E assim é a vida. Nós precisamos nos transformar sempre. Hoje vocês são acadêmicos, amanhã vocês vão ter o seu diploma, amanhã vocês vão trabalhar na sua área, amanhã vocês podem estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas, amanhã você pode estar fazendo a diferença na vida de uma comunidade. Tem algumas pessoas que moram em outra cidade, pode estar abrindo uma loja, pode estar abrindo uma empresa, pode estar abrindo um negócio, pode estar levando o seu consultório, pode estar levando a sua vida para ali e transformar a vida de outras pessoas. Todos nós temos um legado. Qual que é o chamado de vocês? Qual que é o legado? Qual que é o desejo? O que vocês escutam ali dentro do seu ouvido? Aquela mente inconsciente. Então esses pontos fez eu ir. Só que na hora que eu voltei para o Brasil, trabalhei, estava crescendo, mas eu tinha vergonha ainda de mostrar minha fé, eu tinha vergonha de mostrar quem eu era. E eu peguei um dia, vim de Goiânia com um amigo, saí fora da pista, caí na ribanceira, de bico, meu carro deu PT e eu não tive nenhum arranhão. E naquele momento eu senti novamente um cheiro de rosas. Naquele momento eu senti que era um livramento. Naquele momento eu senti que tinha um chamado maior. E eu falei, agora eu vou honrar. Eu vou honrar quem eu sou. Eu vou honrar a minha origem. Eu vou honrar a minha família. Eu não vou ter vergonha de falar os podres. Eu não vou ter vergonha de falar sobre isso, sobre aquilo. Porque faz parte da minha história. E eu pergunto para vocês, da onde vocês veem? Qual é a essência de vocês? Valorize o passo a passo de vocês. Valorize a vida de vocês. Só que daquele dia, passou poucos tempos, eu tive um sonho, literalmente, que minha cor predominante era azul, que eu tinha que construir uma imagem no Senhor Aparecido de aproximadamente 20 metros de altura, e que eu tinha que honrar mais a minha família. E eu sem entender nada, eu falei, diz que jejum é bom, então eu vou fazer um jejum de 3 dias tomando só água. E oração, meditação, buscando, e aí de repente, eu tive uma resposta. Eu tinha um segundo Deus, que era um dinheiro. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu faço doação, ajudo, docência básica, ajudo minha família, levo todo mundo. E eu, por quê? Eu não tenho apego, eu vendo tudo. Mas, novamente, o dinheiro. E eu falei assim, eu não sou apegado. E eu senti como se Deus falasse, como a minha mente inconsciente falasse, como algo maior na minha mente falasse. Então, fica comigo segunda-feira o dia todo. Eu falei, eu não posso. Eu tenho 300 mil na conta e tenho que pagar 2 milhões de reais. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo nas empresas. E eu percebi que realmente eu tinha novamente esse hábito. E aí foi o que eu fiz. Eu preciso tomar consciência. A primeira coisa foi agradecer a Deus por tudo que eu tinha. Comecei a usar só azul e branco. De honra por tudo que eu tinha, por tudo que eu conquistei, por gratidão. Eu deixei de beber bebida alcoólica, porque era meu aniversário de 40 anos. E eu fiz uma festa, o Boteco do Euler, e falei, a partir de hoje eu não bebo mais. É o último dia que eu estou bebendo. Por quê? Eu brigava com a minha esposa, porque eu ia para uma festa, eu bebia, ficava mais engraçadinho, eu não queria ir embora. E aí isso dava dor de cabeça para ela. Então eu falei, agora, a partir de agora eu vou honrar a minha família do jeito que tem que ser. E já faz 8 anos que eu não bebi nada de bebida alcoólica. Por quê? Porque fazia mal. Eu achava beber socialmente, mas fazia mal. E está tudo certo, gente. Não existe certo e errado. Pode ficar tranquilo. Na nossa mentalidade, a gente só faz escolhas diferentes para viver a nossa transformação. E depois desse dia, eu comecei a buscar outros caminhos, novos caminhos. E as empresas foram crescendo. E eu fui mudando a minha vida, eu fui me transformando, eu fui buscando estudo. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que até meus 40 anos de idade, eu nunca tinha lido um livro do início ao fim. É uma vergonha, mas é verdade. Eu fiz técnico em contabilidade, eu li a primeira página, a última página, li o sumário, ia para a prova oral responder. E eu achei, eu sou o cara que eu passo. E eu vou falar bem a verdade, eu era um babaca, porque eu enganava a mim mesmo. E depois dos meus 40 anos, eu falei, agora eu vou ler um livro por mês. E comecei. Até meus 45 anos, eu li 60 livros. Aí eu aluguei todos os postos e falei, vou buscar outro caminho. E aí, no ano de 2021, eu li 60 livros, um livro por semana. E tive muito conhecimento. E aí eu lembro de um versículo bíblico que eu carrego desde criança, que é Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. O capítulo 8 diz, o versículo 8 diz o seguinte: se você ler o livro da lei todos os dias e meditar e falar sobre ele, você será bem sucedido. E eu pensava que era a Bíblia. Mas pode ser qualquer coisa, qualquer livro, qualquer área. Se você falar assim, não, eu quero ser um especialista, um chefe de cozinha. Eu vou começar a ler sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou conversar com pessoas sobre isso. Se eu quiser ser um advogado, eu vou falar, vou ler, eu vou enturmando. Você lembra de eu falar para vocês? Sonhe grande. Vou falar mais 2 coisas.
Não negocie os seus sonhos. Porque muitas vezes pessoas que te amam vão falar assim, não é melhor para você fazer isso. Mas se você tem esse sonho dentro de você, porque ela tem medo de você fracassar, tem medo de você sofrer, e talvez ela quer te proteger. Mas acredite nos seus sonhos. Não negocie os seus sonhos. E por último, ande com quem faz. Você está num lugar, num centro universitário, onde as pessoas fazem, onde as pessoas querem transformar vidas, onde as pessoas trazem um palestrante para contar a história, para que vocês possam fazer uma reflexão de vida, para que vocês poderia estar aqui mostrando nos slides, talvez, a história de São Walter, o dono do Walmart, ou da Disney, Walt Disney, mas não. São histórias de pessoas reais, são pessoas que estão aqui. Que todos nós nascemos para dar certo. E qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua maior força? Busque dentro de você. Quando meu pai faleceu, eu busquei dentro de mim. Quando minha mãe faleceu, eu busquei dentro de mim. E pegue as pessoas que estão ao seu lado, que quer te ajudar e quer te abraçar. E quer fazer algo a mais por você. Então, nessa caminhada, gente, eu fui entendendo que eu sempre agi pelos meus sonhos. Eu sempre agi pelas minhas vontades. Eu sempre agi pelos meus desejos. Eu sempre ouvi a minha mente inconsciente. E nisso, a gente vai crescendo, vai evoluindo. E hoje, eu tenho plena consciência que o dinheiro não pode ser em primeiro lugar. Eu tenho certeza que o propósito não pode ser o dinheiro. O dinheiro pode ser sobrevivência, o dinheiro pode ser abundância, o dinheiro pode ser muitas outras coisas. Mas o propósito, caminhar. Nos postos de gasolina, as primeiras coisas que a gente buscou foi ter banheiros limpos. Que é um desafio todos os dias. E é uma coisa que tem que ter, mas a maioria não tem. Um posto de rodovia, a gente pensou, eu tenho que entregar uma comida de qualidade, eu tenho que colocar uma televisão, eu tenho que colocar um banheiro quente. Porque é um propósito, é a segunda casa deles. Aqui é uma casa de vocês. Como vocês cuidam da casa de vocês? Qual que é esse propósito que vocês têm para vocês? E é muito desafiador, porque você colocava lá os banheiros quentes, quando até vinham as pessoas à noite e roubavam os chuveiros. Você tinha que comprar outro. E se o propósito é o dinheiro, muitas vezes você não quer fazer isso. Então acredite sempre no propósito. E eu fui entendendo que eu vivi o meu propósito inconscientemente. Que eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu sempre quis dar o melhor de mim para as pessoas. E era inconsciente. Então qual que é o seu propósito? Se você não descobriu ainda, pense bem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Dia 25 de janeiro, dia de Natal, uma data muito importante para a maioria das pessoas. Aonde você quer estar? O que você quer estar fazendo? Vocês têm consciência? Quanto dinheiro vocês querem ter no bolso? Vocês têm consciência? Se você é casado, você quer estar namorando? Você tem consciência de que ter passado de ano direto? O que vocês querem? E no coach a gente fala assim, não existe certo e errado. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho nem ideia, talvez, do pensamento, onde eu vou estar. E está tudo certo. Mas como você vai chegar em um lugar se você não tem um propósito? Você não tem uma meta, você não tem um método para chegar lá. Então, se eu tenho consciência do que eu vou fazer, se eu tenho consciência do que eu quero fazer, eu vou começar a lutar todos os dias. E comemore todos os dias. Comemore todos os momentos. Comemore todas as pequenas coisas que vocês conseguiram chegar. Para que vocês possam fazer a diferença. E depois disso, gente, eu entendi que o auge da minha vida não é o dinheiro. Eu entendi que o auge da minha vida é ajudar a transformar pessoas. Eu entendi que o auge da vida de todo ser humano é aprender a servir. E isso faz uma grande diferença. Existe talvez alguém já viu, é uma homilia do Papa Francisco, que fala, nenhum rio bebe da sua água, nenhuma planta come da sua fruta, o sol não brilha para ele, as flores não dão aroma para elas. A natureza nos mostra todos os dias que vieram para servir.
E o brasileiro, o americano, o ser humano, geralmente pensa que tem que ser servido para depois eu servir. E aí é onde a gente acaba entrando em condição na vida muitas vezes. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação de liderança e coach nos Estados Unidos, que é um país que pensa assim, 18 anos, vai embora, se vira. E eles estão preocupados com gente. Então valoriza as pessoas introvertidas, valoriza as pessoas extrovertidas, tenta se unificar mais, tenta trazer os introvertidos para esse mundo, porque as grandes mentes talvez estão nas pessoas introvertidas, que precisa de ajuda. Porque o mundo fala que as pessoas extrovertidas é o que precisa, é político, é governadores, é palestrantes, tem que ser extrovertidos. Mas os introvertidos talvez estão as maiores mentes. E se ele ouvir um não, ele não tem coragem de voltar de novo. Porque ele trava, ele se esconde, porque ele é tímido, é a personalidade. E muitas vezes o extrovertido faz criticar. E o extrovertido muitas vezes são ousados demais e vai atropelando as coisas. Então fique forte, firme e faz a diferença. Gente, isso é algo grandioso para a vida de vocês. E essa casa cheia, para me ouvir, eu queria convidar vocês agora por viver uma experiência. Eu queria que vocês aprendessem a respirar de uma forma mais tranquila. Eu não sei se a gente tem um hábito, porque a vida é muito corrida. Eu queria convidar vocês, porque quando eu li os 60 livros no ano, antes eu respirava. Nas minhas orações eu sempre respirei. E eu queria que vocês vivessem essa experiência junto comigo. Só para vocês sentirem. Se fazer sentido para uns, fecha os olhos. Para quem tem muito medo, para quem é muito analítico, não precisa, pode fazer com o olho aberto. Mas vamos fazer assim, ó. Respirar profundamente e lentamente. E vamos contar a nossa respiração. 7 vezes. Não precisa conectar com nada. Conecte só com o seu eu mesmo. Conecte só com a sua respiração. O tanto que é importante. Porque isso baixa a nossa frequência. Isso faz a gente aprender melhor. Isso faz a gente acalmar. Isso faz a gente ter mais coragem. Isso faz gerar uma âncora na nossa vida. Vocês topam? Quem topa aqui, levanta a mão. Vamos ver. Ixi, ó, melhorou. De novo. Quem topa aqui, levanta a mão. Sim ou sim? Aqui não tem resposta não, você viu, né? É sim ou sim. Então vamos lá. Vamos fazer esse teste. Quem sentir a vontade, pode fechar os olhos. Nós estamos num ambiente seguro. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Vamos. Concentre na sua respiração. A importância de respirar. Se permite ficar mais leve, mais tranquilo, com mais paz. Se você fizer isso todos os dias, 5 minutos por dia, você vai ter uma velocidade no seu cérebro muito grande. E você pode buscar os sonhos que você deseja. Você pode buscar o caminho. Conecte com seu Deus, com a sua fé, com você acredita. Ou simplesmente conecte com o seu sonho que você deseja realizar. Isso pode te ajudar a ir muito mais rápido do que você imagina. Só que geralmente nós brasileiros temos 2 coisas. Se é fácil demais, a gente duvida e desiste. Se é difícil demais, não é para mim e a gente desiste. Então é uma coisa muito simples e talvez você faça. E agora, para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês ficarem em pé de novo e a gente vai fazer uma ampla. Coach gosta de fazer acordos. E aqui ainda tem uma dificuldade maior, que é um coach meio professor, ou meio mentor, ou meio audacioso. Gente, todos nós somos livres para fazer o que quiser na nossa vida. Você pode estar aqui, ou você pode estar lá fora. Você poderia estar estudando, ou poderia estar num barzinho bebendo cerveja, álcool,
refrigerante, conversando fiado. Sempre você tem suas escolhas. Então, para nós finalizar, eu quero convidar vocês a fazer um gesto aqui. Um gesto de liberdade. Eu queria convidar você para fazer comigo uma força, dar um soco no medo, dar um soco na dificuldade, dar um soco na preguiça, dar um soco aonde te trava. Vamos fazer isso? Vamos fazer sem voz, só assim, ó, pro alto, um soco, com força, com raiva. Vamos, vai, com força. Pensa no que você quer destruir da sua vida, o que te trava, o que te dá medo, o que te dá insegurança, o que te dá raiva, o que te dá preguiça, o cansaço. Vamos dar um soco no cansaço. Mas a gente vai falar uma palavra. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu vou contar até 3, ok? 1, 2, 3 e a gente vai falar, eu sou livre. Não agora, gente, calma. Vamos lá. E nós vamos fazer 3 vezes seguida. E quanto mais alto você gritar, mais a sensação de liberdade você vai ter. Você acredita ou não? Sim ou não? Agora eu falei sim ou não e todo mundo falou sim. Que maravilha. Ó, já começamos para vocês. Palmas para vocês. Vamos lá. Agora vamos. Olha, começar comigo, ensaiando, certo? 1, 2, 3. Eu sou livre! De novo. 1, 2, 3. Eu sou livre! Mais alto. 1, 2, 3. Eu sou livre! Nós estávamos ensaiando, agora é para valer, tá certo? Ok? Combinado? Ó, eu vou tirar o meu microfone, vou desligar aqui meu microfone e nós vamos fazer sem microfone. Eu quero ouvir as vozes das pessoas que falam mais alto aqui perto de mim. E lá do fundão, eu fui do fundão, hein? E o fundão é o lugar certo. É onde o povo faz a diferença. Então vamos. Menos cansar a garganta, eu sei que todo mundo cansou, né? Palmas para vocês. Muito obrigado, viu, gente? Gratidão. Vocês viram como faz as pessoas bater palma para você de pé? Simples, né? Pede para levantar e todo mundo bate palma. Gente, pode sentar, pode ficar à vontade. Agora com você, professora. Uma salva de palmas novamente ao Master Coach. E como pela manhã eu relatei, a vida é feita de propósitos e propósitos se encontram pelo caminho. E as pessoas que têm propósito, elas se encontram nesse caminhar. Por isso que eu estou dizendo a vocês que propósitos têm caminho. Eu tenho 23 anos de docência e eu tenho muito orgulho de dizer que sou pedagoga, sou egressa do Univar e tive os melhores professores de vida, os melhores professores na academia, os melhores professores de formação. E aqui eu tenho que expressar minha gratidão a uma pessoa que muitos de vocês conhecem. Porque quando tem problema, vai bater na porta dele. É o professor Eduardo. Sabe por que eu coloco o professor Eduardo? O professor Eduardo foi meu professor, é meu amigo, meu colega de trabalho, meu parceiro de vida. E quando a gente fala de parcerias de vida, a gente fala de ciclos. Ciclos que iniciam, ciclos que se encerram e ciclos que retornam. Por que eu digo ciclos que retornam? Sou egressa do Univar. Um dia, mas antes de falar sobre a minha trajetória, rapidamente, para a gente entender o propósito do Euler nessa noite, eu fazia graduação no Univar e o salário mínimo em 1900. É só jovem.
era R$ 136. Sabe quanto era a mensalidade? 157. Eu trabalhava, aliás, até então eu não trabalhava. Porque meu sonho sempre foi, desde muito pequena, ser professora. E eu passei no vestibular na Universidade Federal, no primeira turma de farmácia da UFMT. Mas eu não queria. Eu queria fazer pedagogia. E os meus irmãos já eram casados, tinham suas vidas estáveis financeiramente. Falaram para mim: nós não vamos te ajudar. Nós não vamos estender a mão para você, porque você fez uma escolha. E essa escolha é errada. Você vai ser uma mera professorinha. Professor não dá dinheiro. E eu olhei para eles e disse: o meu propósito não é o dinheiro. O meu propósito é minha escolha de vida. A minha escolha de profissão. A diferença que eu posso fazer na vida de muitas outras pessoas. Esse é o meu propósito. E eu vim cursar pedagogia. Minha mãe não tinha condições de me ajudar. Eu tinha perdido meu pai há uns anos atrás. E eu fui arrumar meu primeiro emprego. Cristina, que aqui está. De manhã eu tentei, eu consegui controlar, mas Cristina tem um namorado chamado Jairo Guedes, que foi o meu primeiro patrão, que me acolheu, que me abraçou como pai e que me estendeu a mão. Então eu vim cursar pedagogia. Só que R$ 136 não dava para pagar a mensalidade, não é? Não era 157? Então, eu usava a minha capacidade cognitiva. Eu vou contar, o Eduardo vai me matar. Eu fazia trabalhos para os colegas. Cobrava. Não eram minhas habilidades? Enfim, concluí minha graduação e fui percorrer minha vida. Um certo dia, fiquei sabendo que o curso de pedagogia estava contratando professores. Era uma única aula de 2 horas aula. Aliás, uma única disciplina com 2 horas aulas. E eu vim. Quando eu cheguei na banca, eu quase infartei. Tinham 5 professores na banca. Sabe quantos tinham sido meus professores? Todos. E o Eduardo, nunca me esqueço, na primeira sala que hoje, no bloco 2, ao terminar, ele olhou para mim e falou assim: eu tinha certeza que seria a melhor aula, porque você foi uma das minhas melhores acadêmicas. E aí, o que eu quero colocar para vocês? Que propósito de vida cada um tem? Que escolha cada um tem? E há 16 anos eu construo profissionalmente uma história com o Univar. Mas eu tenho uma história com o Univar de mais de 20 anos, conforme eu coloquei para vocês. Se eu tivesse passado pela academia de qualquer forma, como seria a minha banca? A vida ia me cobrar pelas minhas escolhas, não ia? Não teria banca. Que escolha você está fazendo? Que transformação você quer na sua vida? Que propósito? E eu fui de professora para assessora pedagógica, de assessora pedagógica para diretora, de diretora para pró-reitora acadêmica e procuradora institucional, conforme eu coloquei para vocês, que eu respondo pela instituição perante o Ministério da Educação. Isso foram por escolhas que eu fiz, e tenho muito orgulho de dizer que sou pedagoga e sou professora. Independe da escolha que você faça, mas tenha propósitos. E foi esse propósito que eu encontrei no Euler, com a história dele. Ia passando e vi uma publicidade. Será que
aquele nome na publicidade me chamou a atenção apenas por chamar? Não, porque era um chamamento com propósito. E eu fui ver quem era o Euler. Eu fui investigar quem era o Euler. Quem me conhece sabe. Se eu não fosse pedagoga, seria uma excelente investigadora. FBI. E aí, conhecendo o Euler, a gente percebeu que precisávamos trazer essa mensagem para vocês. Mas essa mensagem não é para sair daqui todo alegre, feliz e motivado e quando virar a esquina esquecer. É lembrar todos os dias. Vocês perceberam que naquele material que estava exposto aqui tinha uma frase embaixo? Quem percebeu? Que frase estava escrita? Quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto e mais me transformo. Que transformação vocês querem? E é com essa mensagem que nós imensamente agradecemos ao Euler, para mostrar que somos capazes, que o querer e o poder transformam. A educação transforma a vida de muitas pessoas, mas ela por si só não se transforma. Tem uma frase de Paulo Freire que coloca assim: a educação transforma pessoas, mas quem transforma o mundo são as pessoas. Então vamos transformar a sua vida, a vida do outro, a vida do coletivo. E lembrar que o financeiro são consequências de propósitos. Isso vem. Mas qual é o propósito de vida que cada um tem? Gratidão, Euler. Uma salva de palmas novamente para nós, na verdade, e olha para vocês entenderem, quando eu falei que vocês não podem negociar o sonho de vocês, a prova viva está aqui. A família foi contra, mas ela não negociou o sonho dela. E onde ela está? E a questão maior é a felicidade que ela carrega. E quando ela falou sim, que foi investigar a minha vida, quando ela bateu na porta e entrou na minha sala, e falou assim: eu quero conversar com você, eu quero fazer uma parceria com você. Eu sou a reitora da Univar, do centro, né, valioso que a gente tem no Vale do Araguaia. Eu pensava que aqui era o último lugar que eu ia bater na porta para me palestrar, por causa da crença limitante. A questão do meu português, eu estou em fase de evolução. Por quê? Eu não estudei profundamente, eu não lia, e isso me prejudica hoje. E na hora que eu vejo essa mulher com esse perfil, batendo olho no olho e me querendo fazer uma parceria, a primeira pergunta: você viu realmente a minha vida nos stories certinho lá? Você viu a minha vida no Instagram? Você viu minha vida no YouTube? Ela falou: desse jeito, eu sou investigadora. E eu coloquei no grupo da família. Inclusive, é uma pessoa aqui que já faz parte da minha família, indiretamente, e já se tornou diretamente. É um professor de vocês, professor Fernando, que está ali em pé. Inclusive faz parte do grupo da família. Muito querido. O professor Fernando é um professor muito querido pelos acadêmicos e pelos colegas. E eu coloquei no grupo, porque na minha concepção isso ia demorar muito tempo. Mas não. Quando você tem propósito, quando você tem dedicação, quando você tem força de vontade, você vai buscando e as coisas acontecem muito mais rápido do que você pensa. E geralmente no coach é isso, né? O estado atual e o estado desejado. A gente quer que isso chegue mais rápido, mas muitas vezes a gente não acredita na gente. Então, parabéns você, gratidão de todo o meu coração por estar aqui hoje. Eu fico muito feliz e honrado dessa parceria e, se Deus nos permitir, que será longa por muito tempo aqui.